Olá, estamos abrindo aqui mais um podcast Zé Café. E mais uma vez nós vamos trabalhar, discutir, falar no nicho do Zé Café Saúde. E hoje eu trouxe uma pessoa que eu considero muito especial. Não foi fácil acertar a agenda entre eu e ela, mas deu certo. É uma pessoa que eu admiro muito. Eu vou falar, mas eu não ia falar. É minha cardiologista, por isso que ela está aqui, porque eu respeito muito. E nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão dos usos indevidos de anabolizantes, esteroides, entre outros assuntos, no uso de treinamento e essa coisa toda. Então agora vai se apresentar para vocês, doutora Verena Lopes. Olá. Olá. Meu nome é Verena Lopes, sou clínica médica e cardiologista. Que bom. É por isso que você está aqui, você é fera. Obrigada. Então vamos lá. O uso de esteroides e anabolizantes prejudica o coração? Sim, com certeza, o uso de esteroides e anabolizantes prejudica o coração. É dose dependente, né? Então, quanto mais tempo a pessoa for usando, esse dano é cumulativo, tá? Muitas vezes irreversíveis, pode causar o crescimento do coração, né? A dilatação do coração, cardiomiopatia dilatada, que, como a gente até conversou, que teve um atleta, esqueci o nome dele, que faleceu. De 23 anos. Exatamente. Um fisiculturista. Que faleceu. Pode causar arritmias, pode causar aumento de pressão arterial, entre outras coisas. Quer dizer, o resultado do anabolizante ou esteroides, eu posso classificar os dois como a mesma coisa? Sim, mesma coisa. Porque eu já escutei que o whey era anabolizante. Não, o whey ele é um suplemento alimentar, assim como a creatina, o magnésio, outras coisas são todos suplementos. O whey não é um anabolizante. Tá. O whey ele é só uma proteína, uma forma da gente suplementar a nossa dieta quando a gente não consegue comer a quantidade necessária de proteínas ao longo do dia. Porque a gente, de verdade, é difícil chegar num nível bom de alimentação. Né? Exatamente. O suplemento não é errado. Não, o suplemento não é errado. Tá? Quer dizer, eu entrevistei uma nutróloga aqui que fala de suplemento com muita liberdade. Ela indica suplementos, mesmo, mas sempre acompanhado num exame. Porque existe até intoxicação por vitamina, excesso de vitamina. Sim. É incrível, né? Vou tomar vitamina K não sei quanto tempo e acaba arrumando uma intoxicação. intoxicação. Vitamina D também pode causar malefícios. Até a vitamina é perigoso, se for mal orientado. O uso de anabolizante dá algum sinal pro cara? Pode causar vários sinais, dependendo da complicação que ele for causar. Mas os sinais mais comuns que o paciente deve atentar são, por exemplo, sinais de cansaço, dor no peito, inchaço, às vezes, da perna, desproporcional, que o paciente não tinha, o cansaço para realizar uma atividade que ele realizava antes, às vezes fazer uma pequena caminhada, ou até tomar banho, que era algo que ele não tinha, uma palpitação que antes ele não sentia, uma tosse, às vezes, que começou durante o esforço, que ele não sentia. Então, e todos esses sintomas de forma mais abrupta, às vezes um desmaio que ele começou a ter, porque o coração não está conseguindo bombear o sangue de forma efetiva, né? Estou falando de uma maneira mais leiga para as pessoas tentarem lógico, obrigado. Entender. Né? Então, às vezes, o coração não está conseguindo bombear de uma forma efetiva, e aí o sangue não está circulando, então a pessoa pode até chegar a um desmaio. Bom, existe durante a pandemia, antes de começar a pandemia, eu via lá na academia um monte de cara parrudo, musculoso, não sei o quê, até com um corpo incompatível com a altura ou com a largura, sei lá. Passaram-se 2 anos, a academia voltou, os caras tudo murchinha. O anabolizante, ele nem fica no corpo, ele é excretado no final. Na verdade, quando... Ele faz o estrago e vai embora. Não, o estrago ele fica. Fica, sim. O sim. estrago ele fica, mas a partir do momento que a pessoa ela para de utilizar, né, de fazer de injetar esse anabolizante, os efeitos estéticos eles vão embora e de uma forma bem rápida. O cara murcha mesmo. O efeito vai embora, assim, rápido. É engraçado porque você falou no comecinho que causa uma dependência, né? Porque o cara não quer perder aquilo, né? Exatamente, causa... Uma dependência psicológica até. Sim, e causa até um distúrbio de imagem, né? A gente fala,
Porque às vezes quem usa não se vê tão grande quanto tá, e aí a pessoa vai até aumentando a dose, numa expectativa de ficar maior e maior, e que isso vira uma dependência Tá. realmente. Então vamos lá. Vamos imaginar que alguém esteja vendo a gente lá de fora, esse podcast, está pensando em usar um anabolizante ou esteroide. Pode demorar pouco tempo para fazer estrago? Pode Ou demorar. pode demorar mais? Ele pode se dar mal na primeira injeção? Pode acontecer. Isso depende de alguma predisposição genética da pessoa, de um histórico familiar, às vezes, de algum risco que a pessoa já tenha, tá? Então, eu não indico o uso recreativo Porque dos esteroides infelizmente às vezes é o próprio anabolizantes. colega da academia que aplica. Sim, exatamente. Porque é um mercado, digamos, não muito legalizado, né? Exatamente. Eu não indico. Então, às vezes tem o fator genético, até tem o uso sem um acompanhamento médico, né? E o uso em supradoses. Então, tudo isso aumenta muito o risco. Você no consultório já recebeu alguém pedindo anabolizante? Já. É mesmo. Mas tem que ter uma justificativa para isso, né? Tem Não é que é alguns- proibido receitar. Não, Depende mas da necessidade. tem critérios para o paciente usar, né? E a diferença entre homens e mulheres, como você mesmo falou, já passaram ginecologistas aqui, então existem critérios e tipos de hormônios, por exemplo, indicados para mulheres e indicados para homens, né? A gente está falando de alguns hormônios, por exemplo, para fins estéticos, no caso, para homens, né? Então, existem algumas indicações que seriam hipogonadismo, que seriam falta de... Deixa eu tentar formular a frase melhor. Que seria a falta de testosterona no corpo do homem, e às vezes ele tem essa necessidade de repor exogenamente, né? De colocar exogenamente, mas não de uma maneira indiscriminada. Então, porque eu fico pensando assim, nós estamos falando de homem, mas as mulheres também usam, Também. né? Mas só existem pouquíssimas indicações de uso de testosterona em mulheres. Não digo anabolizante. Nas academias a gente vê algumas mulheres, e aliás, a gente vê na mídia, por exemplo, a gente vê mulheres se transformaram de um jeito que eu acho que biologicamente nunca iam conseguir sem o uso desse tipo de produto. Então vamos lá, fica a primeira lição para mim hoje, para divulgar isso para vocês. Usar uma vez para experimentar pode ser a última. Pode, com certeza. Certo? Sim. Formulei bem a frase? Sim, perfeito. Então tá bom. Então assim, vou experimentar, vou ver o que é, não sei o quê. Pode ser a última. Perfeito. Teu corpo pode reagir de uma maneira que você tem apague e não volte mais. E tem gente que está usando, não está sentindo nada, mas está construindo também uma derrota. Exatamente. Vai se dar mal. Pode acontecer. E também tem a gente não pode negar que vai ter aquele paciente que às vezes é fora da curva, que vai usar por anos e anos uma dose elevadíssima e pode não acontecer nada, né? Esse paciente é totalmente fora da curva. Então é uma loteria. O conselho que eu não sou ela que está dando, porque aqui não é uma consulta médica, nem tentem. Não tentem. Isso que vocês veem, esses fisiculturistas, não sei o quê, não tem muito de natural envolvido nisso tudo. Né? É meio impossível. Eu estou pensando, eu que já treinei bastante, cara, meu músculo cresceu, meu bíceps cresceu meio centímetro, suando a camisa, blá, blá, blá. E eu vejo o cara lá que treina. E é engraçado que eles vão se juntando, né? Vão fazendo panelinhas assim de disputar peso, não sei o quê, papapá. Existem pessoas que são naturalmente fortes e não precisam disso nada. O biotipo conta, né? Exatamente. O biotipo conta bastante. E teve um risco que a gente não chegou a comentar também, que esses esteroides, eles aumentam muito o risco de trombose. Nossa, né? ainda é isso? Eles aumentam muito o risco trombogênico. Era uma coisa que eu estava lembrando de organizar o pensamento. Eles aumentam muito o risco de trombose. Então, esses fisiculturistas, às vezes, que a gente está generalizando a classe, né? Mas quem faz uma suplementação, né, numa dose muito acima, eles têm muito risco de ter tromboses, assim, na perna, às vezes, pode ir para o pulmão, às vezes pode ir para outros órgãos, Pode ter AVC, né? Então, pode ter um monte de coisa. pode.
exatamente. E nós estamos falando aqui rapidinho do menino jovem de 23 anos, fisiculturista, que morreu usando insulina. Eu nem sabia que insulina era um anabolizante. A insulina ela não é um anabolizante, Mas tá? que efeito que deu nele? Na verdade, Devia estar tomando mais coisas, né? muito provavelmente ele estava usando anabolizantes, né, com fins estéticos, mas ele estava usando a insulina, assim, tenho eu a impressão que era com algum fim anabólico, né, assim, visando queima de gordura, visando mas tudo isso é especulação. Sim, a notícia também não está... Não ficou Mas clara. é o que se fala hoje na mídia, é o que ele usava a insulina, só, não é. A insulina em si não ia dar um resultado que ele teve. Ele pode ter tido uma hipoglicemia, né, por não ser diabético e ter usado a insulina, tá? Ele pode ter tido alguma hipoglicemia severa, imagina que a pessoa não precisa daquilo, né? Ele tem um pâncreas competente, né? Ele produz a insulina, o corpo dele produz a insulina e ele colocou uma carga de insulina muito alta dentro do corpo dele, tá? Então ele pode ter tido uma hipoglicemia. Ou ele pode ter tentado talvez uma dose de insulina alta no corpo dele, pensando que ele teria algum efeito de queima de gordura, alguma ideia surreal assim. Nas conversas de academia, eu já escutei gente falar que tomava hormônio de cavalo. Vocês estão loucos. Nunca me contaram, mas a conversa circula, fofocaiada, comentário de academia e tal. Olha aquele cara, não sei o quê. Pô, o cara tem o dobro de mim, eu não sou pequeno. O cara toma hormônio de cavalo, isso é veterinário, não é para o ser humano. E os caras vão, né? Vão, não, porque eu fiz é legal, e não tá. Bom, as consequências nós já falamos. Outro que indicou. É sempre assim. A dúvida é se quem prescreveu foi o veterinário ou o médico. E quem aplicou foi o colega no final. Bebidas energéticas, vamos lá. Esses que o pessoal usa pré-treino, não sei o quê. Saímos dos anabolizantes, vamos entrar um pouquinho nas bebidas energéticas, que tem muita cafeína, essa coisa toda. Ela traz um risco cardíaco? Depende. Se for uma pessoa saudável, numa dose moderada, não traria um risco cardíaco. O que é uma pessoa saudável? Uma pessoa sem histórico de doenças cardiovasculares ou tendo um histórico de doenças cardiovasculares, por exemplo, pressão alta, controlada, e uma dose moderada seria até 400 miligramas de cafeína ao dia, que seria um energético, tá? O energético tem até um pouco menos de cafeína. Tem, mas ele tem outros componentes dentro. Às vezes ele tem guaraná, taurina, ginseng, outros estimulantes, tá? Seriam 240 ml de café coado ou até 2 cápsulas, se eu não me engano, de Nespresso, tá? A quantidade de Coca-Cola eu acho até pequena, que se eu não me engano são 350 ml de Coca-Cola a dia. É mesmo? Tá? É pequena a quantidade. É verdade. Passando essa quantidade, tá, a pessoa já pode ter alguns efeitos do excesso de cafeína, que seriam taquicardia, ansiedade, aumento de pressão, tá, que ficar um pouco mais acelerada, tá. Agora, só te cortando, se a pessoa tiver alguma predisposição a doenças cardíacas, tiver uma hipertensão não tratada, ou tiver já um histórico realmente cardiológico, e até nessa dose já pode ser um pouco mais danoso. Então, o que acontece? Eu tenho amigos executivos que tomam anabolizante igual tomam água. Anabolizante não. Café. Não, esses energéticos. Energético? Eu estava numa reunião com ele, virou energético. E 00:30, 11:30, está treinando. Depois de um dia produtivo. Isso mantém o cara numa posição mais animada, e ele está... O café em si, ele é um estimulante, não é o energético em si. Sim. É porque o energético ele tem cafeína, então a cafeína vai dar esse estímulo, tá? É que o energético ele tem um pouco menos de cafeína porque ele tem os outros estimulantes na composição. A taurina também faz parte do pacote, faz, né? Faz parte do pacote. Ela também é ela é um estimulante, a taurina também. Assim como o pó de guaraná, o ginseng, todos eles. É que juntando todos eles, você faz praticamente um mix ali dentro. Quer dizer, do ponto de vista
cardiológico, você como cardiologista, você indica, ou você não indica, ou indica o uso desses energéticos dentro de certas condições. Passem consultando seu médico. Exatamente, fazer Medir acompanhamento, pressão. exatamente. Se você tiver uma saúde ok, uma saúde toda balanceada, se você usar uma dose moderada, não tem problema, não precisa ser uma coisa Vamos radical. definir moderado. Digamos, um energético ao dia. Um energético ao dia é uma dose que, digamos assim, não exporia você a riscos, Tá. se você tiver toda uma saúde compensada. Então vamos repetir, eu gosto sempre de voltar um pouquinho a fita para a gente entender. Pressão controlada. Pressão controlada. Não tiver nenhum histórico cardíaco. Não tiver histórico cardíaco. Um energético não vai... Não. E não toma à noite, você não dorme, né? Exatamente, depois das 4 horas da tarde, não esquece, porque aí você acaba tendo uma bela de uma insônia e não vai saber por quê. Então, é uma quantidade segura essa. É uma quantidade segura. Dentro dessas condições. Exatamente. As pessoas acham que elas não têm sintoma nenhum, elas não têm pressão alta, não têm problema cardíaco e vão descobrir, às vezes, depois. É por isso que eu faço prevenção, né? Por isso que a doutora Verena é minha cardiologista. Porque tomou bronca lá. Porque não é fácil, não. Eu, na minha vida, eu era obrigado a fazer exames preventivos por conta de empresa, exigia, papapá. E quando trabalhei no hospital, mais ainda. E hoje, já aposentado, fazendo podcast, eu continuo fazendo minhas prevenções. É um saco, né? Mas tem que ir lá um monte de médico e tal. E, inclusive, urologista para os homens que não foram, entendeu? Eu já fiz vários exames de próstata, a minha próstata está ótima. E pare com essa frescura de não ir, que eu não gosto dessa conversa, porque a mulher vai ao ginecologista desde os 9 anos. Em mente. Qual a diferença entre energético e isotônicos? O energético é a bebida com cafeína, né, que a gente conversou, que tem esse efeito estimulante, né? E se tomada acima do ideal, ela pode ter o efeito, pode ter algum malefício. A bebida isotônica, ela é simplesmente uma bebida que tem eletrólitos, carboidratos e a água. Tá? Ela é simplesmente uma bebida para repor hidratação e ser uma fonte rápida de carboidratos. Então, uma bebida para uma pessoa que estava fazendo uma atividade física extenuante, que seria uma atividade de moderada, forte intensidade, acima de 60 a 90 minutos, tá? Uma pessoa que perdeu glicose, tá? Que perdeu açúcar, não vai conseguir ali e vai continuar essa atividade ou precisa repor ali de uma forma mais rápida, mais intensa, tá? Não vai conseguir ali comer, então a pessoa pode tomar esse isotônico, tá? Para repor ali de uma forma mais rápida, porque até a pessoa comer, ela vai ter que fazer digestão, tudo isso não vai repor de uma forma tão rápida, tão intensa. Então a pessoa pode tomar o isotônico. Então ele não tem nenhum efeito estimulante. Tá. Separando o isotônico do energético, o isotônico também não é refrigerante. Não é refrigerante. Não é para ser a pessoa que não fez atividade física nenhuma, que são saborosos. São saborosos, são gostosinhos. Né? E o cara vai lá e toma no almoço, toma na janta, não sei o quê. Não, porque ele está repondo o que não precisa, inclusive. Exatamente. Ele está pegando uma dose alta de um carboidrato, né? Ele é um açúcar já totalmente digerido, que a pessoa vai absorver rápido, sendo que a pessoa não fez nenhum tipo de atividade física. Isso gera consequência também. Sim, até engordar, né? Porque a pessoa não gastou ali, então a pessoa só vai repor o que ela não está precisando. Lá vou eu frisar o que uma médica fala. O isotônico pode até te engordar. Se você treina isotônico, beleza. E sempre uma atividade física moderada, intensa e acima de 60 minutos, né? Então, se você treinar a partir de 1 hora Exatamente. E sentir um suorzinho escorrer na camiseta, essa coisa toda, é legal tomar o isotônico. Agora, se você é sedentário, fica assistindo televisão e bebendo isotônico para matar a sede, você está se matando. Você está só ganhando 1 quilinho a mais. Está engordando e com risco de pedra renal, não sei. Não, ele pode. Aí é leigo falando. Aí talvez até, mas. Só aumenta risco, na verdade. Só. Para com isso. Aí eu já não sei te falar, não, honestamente. Sim. Não, eu também entrei numa área que não é a dela. Mas eu não sei te falar, não, eu teria que pesquisar. Porque isotônico não é água, nem refrigerante. E ele tem até uma quantidade ok de sódio,
tá? Tem uma quantidade boa, não diria elevada, porque ele não vai causar hipertensão, mas ele tem uma quantidade ok de sódio até para ajudar na reidratação, tá? Então, sempre associar energético, isotônicos à atividade física. Energético não, Energético não, o isotônico. Isso. Tá. O energético você pode usar na sua vida no dia a dia, passando pelo médico, vendo se está tudo bem, se você não é hipertenso, se você não tem risco cardíaco, uma latinha. Aí você está na área de segurança. Está te fazendo bem, não está te prejudicando. Muito legal tirar essas dúvidas. Tem muita gente que vai se assustar com isso, vai jogar energético fora hoje. Nós falamos agora aqui para atividades físicas. Um cara quer fazer musculação, quer ganhar massa, vamos colocar ele como um cara que não usa nada disso, anabolizante, nada disso. Que exames você pede para ele? Eu pediria alguns exames, inicialmente, de check-up. Vamos colocar ele na faixa de, digamos assim, meia-idade. Ok. Tá? Eu pediria um ecocardiograma, um teste ergométrico, eletro, ultrassom de abdômen, Doppler de carótidas, um raio-x do tórax e um laboratorial completo. Baseado nesses exames, a gente já saberia para onde a gente vai continuar ou não a nossa investigação. Quer dizer, quem se dispõe a correr, treinar, ganhar massa, seja o que for, passa no cardiologista. Passa no cardiologista para fazer a avaliação. E isso, lógico, depende também do histórico familiar que a pessoa tem. Ah, sim. Né? É que você me perguntou direto dos exames, mas depende da anamnese, da queixa da pessoa. Como é que foi a consulta? Exatamente, né? Depende muito de como é que foi, se no exame físico eu vi alguma coisa que me direcionou para um lado ou não, tá? E do antecedente da pessoa também. Curiosidade do Zé Café. Se o cara vai na consulta com você e fala, meu pai morreu de infarto, muda a tua visão do paciente? Depende com quantos anos o pai dele morreu. Tá. Para a gente considerar histórico de risco familiar, o pai tem que ter falecido antes dos 50 anos e, assim, familiares homens antes dos 50 anos e mulheres antes dos 65. 65? 65. Se não, se foi, por exemplo, com 80 anos, a gente já considera que foi inerente aos hábitos de vida dessa pessoa. A gente não considera histórico de risco familiar. É incrível, né? Porque eu vejo gente, porque agora correr está na moda, né? Tá. 2K, 3K, 5K, 12K. RP. Né? RP. E vamos... Minha filha acabou de correr 12K. E minha filha era uma pessoa, passou por dieta, passou por profissional, fez todo o caminho que você está indicando aqui. Ajustou dieta, aplicou uma injeçãozinha e tal. Conseguiu perder muita massa e tal. E começou muito lentamente a fazer treinos. Esse final de semana fez a 12K que ela queria. E tão logo, ela falou isso, que os primeiros quilômetros são os mais difíceis. Depois começa a entrar um processo do teu corpo, começa a agir de uma maneira que eu não sei como é que chama, que vira endorfina e vira prazer, e você está ali, entra numa zona de relaxamento, correndo. Eu não tenho hábito de correr. Eu também não tenho, não. Eu corro de carro. É bem mais confortável. Agora, já aconteceu de atletas jovens, esportistas, terem infartos fulminantes. E dentro de clube de futebol, que eu imagino que tem toda uma estrutura lá de acompanhamento médico e tal. Tem alguma explicação para acontecer isso? A maioria dos atletas, principalmente em clubes, assim, durante partidas de futebol, não foram infartos, digamos assim. Tá. Aconteceu alguns casos, até mais raros, tá, de morreu infartos. no campo mesmo. Isso, mas não foram por infartos. Foram pelo que a gente chama, eu vou usar um nome técnico, Lógico. tá? Displasia ritmogênica do ventrículo direito. Nossa Senhora! Tá? Você podia repetir isso, por favor? Displasia ritmogênica do ventrículo direito. Traduzindo. Uma parte do coração desse atleta, ele induz arritmias, e são arritmias malignas, tá? Uau! E ele tem um componente familiar, tá? Essa doença. Então, às vezes não conseguiu fechar o diagnóstico, mas o tratamento é implantar como se fosse um marca-passo, tá? Não é exatamente um marca-passo, é um cardiodesfibrilador que dá um choquinho. Quando entra nessa arritmia, dá um choquinho, e aí o paciente volta ao ritmo certo, evitando
ir a óbito. Quer dizer, esse atleta ele pode voltar a participar. Não pode voltar... Quem passou por esse acidente no meio de uma disputa esportiva está fora do E esporte. chegou a precisar implantar esse tipo de dispositivo, não pode voltar a atividades físicas competitivas. Até porque ele vai estar com um dispositivo aqui. Imagina um impacto Sem dúvida. num dispositivo aqui, a chance de deslocar esse dispositivo. Atividades físicas não competitivas... Nós estamos falando de marca-passo, me desculpa. É cardiodesfibrilador. Dá um choquezinho. Exatamente. Equivale àquela do... Exatamente. Só que a intensidade dele é muito menor. Né? Imagina que a pá, ela teria que passar toda a pele, musculatura, tudo isso para chegar o choque no coração. Então, como o cardiodesfibrilador é, digamos que assim, um fiozinho, estou falando de forma leiga, que chegue no coração, a intensidade do estímulo do choque é muito menor. Entendi. Olha, quanto mais faço podcast, mais eu me impressiono, principalmente com a medicina. Eu já vi algumas histórias fora da medicina que também me impressionaram bastante. Essa questão do risco vascular, essa coisa toda, vamos entrar agora um pouquinho na hipertensão. Recentemente, até pouco tempo, 12/8 era uma pressão legal. Mudou isso. Mais ou menos, tá? A gente fala... 12/8 agora virou pressão alta. A gente fala que a partir de 12/8, o paciente precisa mudar os estilos de vida dele, tá? É o considerado pré-hipertenso. A gente fala que ele precisa emagrecer, modificar a dieta, reduzir a quantidade de álcool ou principalmente suspender a quantidade de álcool, reduzir cigarro, iniciar, não sei se eu já falei, iniciar atividade física, mudar realmente os estilos de vida dele. Então, mas a gente inicialmente só, a não ser que o paciente tenha realmente alguma comorbidade muito importante, a gente precisa reclassificar, mas a gente inicia as medicações a partir de 13/8. 13/8 hoje já é uma medida que já chama atenção. Já, em alguns subgrupos de paciente. Tá? Agora eu vou contar uma coisa minha particular. Eu fiz todos os testes que ela mandou, ergométrico, não sei o que, fiz o mapa, aquela coisa lá, apertando no pulso 24 horas, não sei o que, meu ombro, como é que chama aqui? Não, ombro, não. O braço. O braço. E deu lá um pico. Eu vou repetir o que você falou para mim. Ela que falou. Deu grau 1 a minha hipertensão. O que significa isso? A gente classifica a hipertensão de acordo com graus e de acordo com a quantidade de medicação que o paciente toma. Tá? Então, a classificação, ela existe pré-hipertensão, hipertensão grau 1, hipertensão grau 2 e hipertensão grau 3. Então, a gente vai classificando de acordo com os níveis de pressão e de acordo com as medicações que o paciente toma. Então, aí a gente classifica de acordo com o nível de pressão do paciente. Já chegou paciente para você que recebe o laudo antes de você, né? Às vezes vai para o sistema, mas o cara pegou o laudo lá, foi para a IA, recebeu um monte de informação e veio questionar você? Já, com certeza. Hoje em dia já. A IA já virou uma pré-consulta? Já. E chega lá e fala, não, isso aqui não. E aí, às vezes, não bate com a nossa informação, né? Não bate com a nossa conduta. E a gente tem que explicar. Muitas vezes, na minha opinião, a IA, desde o Google, talvez, geral, né? Ajuda, mas às vezes ele atrapalha mais o paciente e a nossa consulta do que ajuda, né? Eu tenho certeza que chega uma hora que tem um confronto. O paciente vai querer peitar o médico, dizendo, não, você está dizendo uma coisa que a IA fala que não é. Sim. Pode acontecer de algum antihipertensivo não der o resultado objetivo. Por quê? Vou contar, eu gosto de contar da minha vida, porque não é verdade. Às vezes, quando eu vou passar em consulta, a medição da pressão dá mais alta que a minha pressão normal do dia a dia, sei lá. Existe a síndrome do branco, né? Síndrome do avental branco. Porque assim, a pressão que normalmente, quando o médico vai medir, parece que você entra num processo, ou você está no hospital, está no pronto-socorro, então a pressão parece que aumenta pelo ambiente. Não é todo mundo. Não é todo mundo. Eu sou esse, viu? Eu sou esse. A minha pressão, quando eu vou medir pressão por médico, aumenta. Eu falo, caramba. E você só considera o resultado do mapa no final, né? Porque senão, se eu considerar... Todo mundo vai ser hipertenso, né? Todo mundo que tivesse a síndrome do avental branco, e aí eu considerar aquela medida, digamos assim, isolada dentro do consultório, eu vou ter que sempre aumentar a sua medicação. Então, é mais fácil eu considerar a medida do mapa. Até porque na diretriz a gente existe e é considerada a síndrome do avental branco.
Já é meu diagnóstico esse. Você trabalhou em emergência alguma vez, não? Já trabalhei em emergência. Já trabalhei muitos anos em UTI. Porque eu fiz uma viagem recente e eu trabalhava em emergência em São Paulo, numa outra época na Fórmula 1. E foi a época do desfibrilador portátil, tem nos aviões, não sei o quê, papapá. Exatamente o que faz aquilo, aquela coisinha de dar choque? O que ele faz? Ele lê, na verdade, você cola as pás. Vamos descrever a ação disso. Como é que é? Abre a caixinha. Você abre, na verdade, você identifica a parada, né? Você começa do começo. Tá com parada. Então, você identifica a parada, você chama ajuda. Se eu não me engano, nossa, você tá puxando meu curso de ATLS agora. Que bom, que bom. Você identifica a parada, chama ajuda, pega a caixinha, massageia, começa a massagem no paciente, abre a caixinha, cola as pás, cola as pás, e aí o próprio aparelho ele já lê o ritmo. Ele diz até a hora de apertar o botão. Exatamente, ele mesmo lê o ritmo do paciente e aí ele fala se é para apertar o botão ou não, se é um ritmo chocável, né, se é um ritmo que necessita de choque ou não. Isso dá resultado bom, quer dizer, pega no tranco. Sim, salva vidas. Tem um estudo que fala, não lembro quantos %, mas era uma quantidade bem significativa, tanto que agora eles colocaram em shopping, aeroporto, né? Não é obrigatório, mas eu não lembro, não sei a quantidade de pessoas, de tumulto que tem que ter, tumulto foi a gente falar, mas quantidade de pessoas em um local fechado tem que ter para ter o DEA. Né? Eu sei que tem uma conta aí para se fazer. Né? Porque eu, como trabalhei em emergência, eu já vi pessoas que passaram... eu participava do simulado de acidente aéreo em Congonhas, e dentro das simulações tem o uso de equipamentos desse tipo. É lógico, o cara ali era um personagem, mas estava desligada, mas o cara dava uns pulos na hora do choque, não sei o quê. E em filme mostra muito isso, né? Mostra. Já dentro do centro cirúrgico, o cara tomando choque ali, pum, a voltagem é alta. Desculpa, você não tem obrigação de saber isso. Eu não lembro exatamente a voltagem, mas é que assim, eu sei, se eu não me engano, são 30 joules. Se eu não me engano. Porque a história é assim, a face, né? A face, vai plá! Eu já vi pessoas que, passando por RCP... Qual a voltagem do choque? Ela está colando aqui, porque isso não é obrigação dela saber. De 120 a 360 joules. De 120 a 200 o primeiro, depois é 360 joules. Aumenta, você não der resultado no primeiro. Sim, sim. Porque Aumenta porque se o paciente não responder, você pode dar... Se eu não me engano, eu não lembro disso. Não, mas vamos em frente, você já falou que você sabia. São pode ser monofásicos ou bifásicos. Faz tempo que eu não faço isso. Você não esperava essa, né? Faz parte, Verena. Acho que é por aí que a gente vai crescendo na informação o que eu quero é passar informação para os nossos inscritos, né? Eu já vi na emergência aquela massagem de RCP e tal. E gente afogada que já está ali até um tempo dentro da água e consegue tirar. Às vezes leva 20, 30 minutos para o cara voltar, né? Depois de um certo tempo de massagem cardíaca, a gente... Eu estou falando no campo, aconteceu, a pessoa está lá numa rua, na estrada, e o cara está lá no RCP dele. Depois de, pelo menos intra-hospitalar, digamos assim, que 30 minutos de parada cardíaca sem um mínimo de retorno à circulação espontânea, isso é muito discutível, tá? Tá, lógico, não é um tempo certo. Exatamente, mas sem nenhum sinal de ter um retorno à circulação espontânea, a gente acabava optando por cessar, porque a gente já sabia que ia ter um dano permanente neurológico. Boa. Enquanto isso está acontecendo, não está indo ar para o cérebro. Não está indo sangue para o cérebro, exatamente. Não tem oxigenação, então a gente sabia que ia ter um voltar, dano. Vamos imaginar que voltou e já pode voltar com dano. Sim. Você pode ter um paciente ali com um déficit grande, importante. Exatamente. Que decisão difícil, né? É uma decisão muito difícil. Mas 30 minutos é um tempo bem significativo. É bastante, eu imagino que é um médico. Tudo bem que a equipe vai revezando, né? Então não fica 30 minutos seguidos, mas é um tempo bem significativo. É que você não é tão especializada neste assunto, você é uma ótima cardiologista, que às vezes eu estou abusando aqui por conta das coisas que eu já vi acontecer. Aquele negócio
não sei quanto tempo faz assim, depois vai lá e assopra na boca, não sei o quê. E se você estiver sozinho, né? Se É. você estiver em equipe, é diferente. A equipe é diferente. É diferente. Até a quantidade a velocidade que você faz, é tudo diferente. Então, Aí que usa ambu, aquela coisa toda. isso. Que faz o papel de ir na boca. Exatamente, exatamente. Mas é que a velocidade de tudo isso varia se você estiver sozinho ou se você estiver reanimando em uma equipe com mais pessoas. É melhor passar mal no hospital, né? Se a gente puder escolher. De tudo isso que a gente falou, a arritmia, ela pode causar um AVC? Soltar um coágulo ali? Depende do tipo de arritmia, tá? Tem uma arritmia que costuma ter muita relação com o AVC, que é uma arritmia chamada fibrilação atrial, tá? A gente sabe que essa arritmia tem uma relação mais causal com o AVC, tanto que a gente costuma anticoagular essa arritmia, tá? Para evitar que algum coágulo solte e possa vir a causar um AVC. Arritmia e fibrilação são coisas diferentes? Toda a arritmia é sempre que o coração sai do ritmo certo. Sim, ele né? entra num tremelique lá. Isso, essa é a fibrilação, mas existem outros tipos de arritmia, tá? A fibrilação é só uma delas, tá? Mas é a mais relacionada com o AVC. Mas não é a única arritmia que existe, é que ela é a mais relacionada com o AVC. Uma pessoa com essa arritmia é perceptível no exame? Nos exames, sim. Nos exames, ele já tem alguns indícios que a pessoa vai ter arritmia, e aí a gente já vai filtrando e já vai direcionando a nossa... Tem prevenção para isso? Tem prevenção. Além de ter prevenção, a gente já vai rastreando para entender. Eu gosto de casos concretos, os que eu conheço, pelo menos. Nós tivemos um caso na família recentemente, que a minha ex-mulher foi operada de um tumor, e a mãe dela estava lá no 21º andar. Nós subimos para dar notícia que a cirurgia tinha sido um sucesso. Ela teve um AVC. Ainda bem que ela caiu na porta da ressonância. Aí o neurologista veio conversar com a gente e tal. Ele falou em arritmia. Provavelmente era uma É uma senhora de 92 fibrilação anos, atrial, hipertensa, tá muito saudável, tudo, mas... Então, assim, é que quando a gente começa a falar de medicina, a gente começa, principalmente na cardiologia, que é uma área tão interessante, o coração da gente, ele tem vida útil, né? Eu já pesquisei por aí, diz que o coração bate mais ou menos 1 bilhão de vezes durante uma vida, 80 anos, sei lá, não sei o quê. Mais ou menos. Então, esse é um número genérico, ela não está dando isso, não sou eu que estou falando. Não, é que, mais ou menos, se a gente pensar desta forma, então, fazer atividade física encurtaria a nossa vida. Isso eu já ouvi esse comentário, né? Mas não é assim, porque já foi provado que fazer atividade física, pelo contrário, aumenta a nossa expectativa de vida. Vamos separar essa bobagem que eu falei aqui, porque é a bobagem que eu li num artigo. O coração da gente, ele tem uma vida, é um músculo, certo? É um músculo. E fica lá, tum, 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 zilhão de vezes. Aumentar esse batimento cardíaco não significa que você está diminuindo o seu tempo de vida. Treinar, que vai aumentar seu ritmo cardíaco, aquela coisa toda, é saudável. É saudável, extremamente saudável. Então, assim, é que existem aquelas brincadeiras, né? Ele já viu elefante treinar? Já viu tartaruga treinar? Então, assim, senhores, agora nós vamos falar de coisa mais séria ainda. Quanto uma cardiologista recomenda a musculação? Na verdade, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, o recomendado de atividade física seriam 150 a 300 minutos de atividade física moderada, tá? Ou de 75 a 150 minutos de atividade física intensa, aeróbica. Sim. Mais 2 vezes por semana a musculação. A musculação é importante, né? É importante. Hoje em dia, eles recomendam atividade física combinada, tanto aeróbica quanto resistida, né? Resistida seria levantar pesos. Eles recomendam essas 2 atividades. E uma outra coisa que as pessoas talvez não saibam, eu, na minha idade, a indicação de musculação é muito importante, tô certo? Sim, até para prevenir perda de massa muscular. Porque existe um segundo coração, né? Que seria a massa muscular, né? E também a história da panturrilha, né? Na verdade, essa história não se... Me corrija. Não, essa história não existe tanto assim, seria mais para prevenção de perda de massa muscular. Né? Toda massa muscular é importante, mas a questão da panturrilha seria mais só para retorno venoso, né? Ajudar o sangue que está na perna a subir,
Mas essa história aí Que seria é aquela mais... história de viagens longas de avião, né? Muito tempo sentado. Sim, sim. É até importante usar a meia elástica para a gente prevenir trombose. Eu fiz uma viagem de 12 ou 13 horas, sei lá, e minha preocupação era não ficar muito tempo sentado, andar com medo da turbulência, mas levantava, ia aqui, ia colar, não sei E o quê. sempre de meia elástica. É o meia elástica, não sei o quê. Porque, outra coisa, hidratação. Hidratação É importante hidratação? é muito importante É lógico que eu sei que é, só estou zoando mesmo. e altera com o peso, né? Tem um cálculozinho que tem que fazer de acordo com o peso. É mesmo? Não é toda... Beber 3 litros não é para todo mundo. Não, se eu não me engano, são até... Você me contou até que teve uma nutróloga aqui, acho que ela... Não sei se ela conversou contigo a questão do cálculo, mas se eu não me engano, são 30 ml por quilo de peso. Eu não vou fazer essa conta, eu vou ter que entrar numa piscina. Eu estou com 104 quilos, olha que basta, 1,88 m. Não, a altura não, é só É por só peso. peso. É só peso. Quer dizer, você que é uma mulher menor, você bebe muito menos água que eu, você precisa de muito menos água que eu. Sim. Ai, ai, ai. Mas assim, olha, ela frisou. Descartadas as brincadeiras aqui, hidratação é fundamental. 70% do nosso corpo é água, né? Então tá na Inclusive, cara. o nosso músculo precisa de bastante água, né? A minha mulher fala, quando você tiver com fome, bebe água antes. Porque às vezes a fome é falta de água. É verdade. Eu não sabia disso, eu achei uma... Mas é também porque vai encher o estômago, né? E aí você vai caber menos comida. Dor de cabeça, sintoma? Depende. Hipertensão dá sintoma? Não, hipertensão é uma doença que não Então, dá dor de não cabeça, sintoma. dor na nuca, essa coisa toda, não tem nada. Não. Não significa que você está tendo uma crise de hipertensão. Não, pressão alta, hipertensão... Na verdade, vamos ser bem honestos, vai. Eu falei não, mas assim, hipertensão, uma crise hipertensiva pode dar sintomas se a sua pressão estiver maior que 21/10, tá? Porém, a doença, a hipertensão não dá sintoma nenhum, não dá dor na silenciosa nuca, mesmo. ela é silenciosa, por isso até que ela é uma das doenças mais comuns que existe, mas ela não dá dor na nuca, dor no olho, dor no pé, não dá nenhuma dor. Porém, qualquer dor vai aumentar a pressão. Ah, sim. O teu colega que é cardiologista falou isso, a dor de cabeça é que vai aumentar a sua pressão. Exatamente. Não é a pressão que está dando dor de cabeça, é ao contrário. Exatamente, qualquer dor vai aumentar a sua pressão. Isso vale para dor muscular, dor de dente, dor de ouvido, tudo qualquer isso. dor no pé, qualquer dor vai aumentar a sua pressão. Uau. Então, a primeira coisa que a gente fala para tirar esse fator de confusão é tratar a dor. E o sono? Sono é um fator importante, tá? O ideal são no mínimo de 6 a 8 horas de sono por noite. E fica um alerta que a principal causa de hipertensão secundária, tá? O que é hipertensão secundária? É aquela pressão alta que não é causada pela pressão, tá? É uma pressão alta que é causada por uma outra doença. Uau, tá? É mesmo? Eu já estou indo muito longe nos Não, assuntos médicos, né? Não, mas você é médica. E boa. Mas é uma pressão alta que é hipertensão alta primária, digamos assim, é aquela pressão alta que é causada pela pressão, basicamente. E a pressão alta secundária é uma pressão alta que é uma resposta a uma outra doença, tá? Então, no adulto, a principal causa de hipertensão secundária é a apneia do sono. Em torno de 60% a 65% dos adultos têm apneia do sono. A apneia do sono não é perigoso? É perigoso, aumenta a chance de arritmia e principalmente fibrilação atrial, que foi a arritmia que a gente acabou de falar, e de hipertensão. Porque a apneia é uma coisa que é meio comum. 65%. Principalmente as parceiras que dormem do lado, ou os parceiros, que percebem aquela... Não necessariamente é um sintoma esse... Sim. Na essa verdade, aparente falta de ar na hora. Na verdade, é mais o roncar, digamos assim. Roncar roncar tá vinculado é um à sintoma. apneia? Sim. Eu acho que eu vou marcar uma consulta com você, que eu escutei que estou roncando. Olha, Helena, a tua área é uma área tão interessante que eu fico pensando assim, caramba, como é que eu vou tirar mais dessa mulher do que ela já está entregando, né? A qualidade do podcast é essa. Agora nós vamos chegar talvez no penúltimo assunto. Como é que você define, como é que um cardiologista define estresse? Boa pergunta, Pergunta né? difícil, né? Não sei. Você é estressada? Sou. Então, como é que você define o seu estresse? Eu acho que hoje em dia
todas as pessoas são, todas as pessoas são estressadas. Acho que no mundo que a gente vive, todos nós somos estressados. Talvez a resposta para isso seja como nós conseguimos manejar o estresse e o que nós fazemos para aliviar o estresse. Então, quais os nossos momentos de lazer? Eu acho que a pergunta, como a gente define estresse, isso é muito relativo. Lógico. Eu consigo me estressar no trânsito, Isso é que parece. tá? Eu consigo me estressar, às vezes, com o paciente que eu tô falando a mesma coisa 30 minutos e o paciente não tá entendendo. Eu consigo me estressar quando eu vou levar minha cachorra pra passear e a bendita não quer andar, tá? Eu consigo me estressar em 30 vezes diferentes durante o dia, tá? Mas o que que eu faço pra manejar esse estresse? Pô, eu tento treinar, eu tento ver uma série, eu tento ter alguns momentos de lazer para tentar baixar aqueles níveis de No estresse. final, você está me levando a concluir que nós temos que dividir o dia em pedaços, Exatamente. né? Vamos mais ou menos calcular, o dia tem 24 horas, são 3 blocos de 8 horas, que você pode administrar bem melhor do que você administra. De verdade, assim, a gente se estressa muito facilmente hoje só de ligar a TV. Né? Selecionar o que você vê já é um bom evitar estresse. Dirigir, como ela falou no caso dela, é verdade. Dirigir é estressante. Aqui em Santos menos, em São Paulo é estressado o tempo todo. E o estresse acarreta outras coisas, né? Aumento de pressão. Aumento de pressão, mas assim, teoricamente, nossa, até gaguejei. Teoricamente, nenhum estudo conseguiu comprovar uma relação direta. É mesmo. É verdade. Entre estresse e hipertensão. Não, entre estresse e algum evento cardíaco final, tipo morte, infarto, nenhum trabalho conseguiu correlacionar. Então a gente sabe, digamos assim, que o estresse teoricamente aumenta o cortisol, aumenta a pressão, aumentaria vários mecanismos que teoricamente aumentariam o risco cardíaco. Ok, isso se concluiu, isso realmente bateu no final, nenhum trabalho conseguiu provar. Legal. E eu acho que eu vou deixar como uma última pergunta, depois você pode até complementar. Existe um pessoal que é fã de tomar AS para afinar o sangue. Tem recomendação para tomar AS? Não, essa recomendação lá atrás, talvez O até... pessoal pedia para trazer dos Estados Unidos, AS infantil. Tá, então vamos lá, essa pergunta, essa resposta é meio longa. Não faz mal. Mas vamos lá. Eu sou formada há 12 anos. E quando eu me formei, ainda existia essa indicação de AS profilático, tá? De uns tempos para cá, talvez 3, 4 anos, caiu essa indicação de AS profilático. Hoje em dia a gente dá AS só como profilaxia secundária. O que é isso? Paciente que já teve basicamente infarto ou AVC, tá? Eu vou dar uma pausa dramática aqui. Você me corrige. Não precisa tomar AS na sua vida se você não teve um acidente cardíaco. Tô certo? Ou encefálico, né? Ou teve necessidade de um implante de alguma prótese, então, né? Então, assim, alguma indicação realmente estrita, né? De verdade, quem resolve fazer isso por conta própria, que é AS acessível em qualquer farmácia, Sim. E sem ter um histórico cardíaco, um AVC, qualquer coisa, não sei o quê, ele não está se ajudando em nada. Não, Está até se prejudicando, exatamente, né? está aumentando o risco Porque de o uma ácido acetilsalicílico é agressivo, né? Ele é agressivo, ele é irritativo, principalmente para o estômago, tá? Ele aumenta a chance de sangramentos, ele aumenta a chance de gastrites, então ele está só se prejudicando. Ai, ai, ai. Senhores, vocês que gostam de tomar AS, para. Toma um chopp. Também não. Toma um vinho, uma taça de vinho. Também não. Também não, ela não deixa fazer nada. Então, assim... Toma água. Toma água, pronto. Última, para encerrar. Hidratação, só água. Hidratação, água. Refrigerante não hidrata. Não. Suquinho de pozinho também não hidrata. Também não. Então, assim, hidratar é só com água. Água. Isotônico, naquele caso específico que a gente falou, de após a atividade física. Como ele tem uma quantidade de eletrólito, porém ele tem açúcar também, né? Não esqueça do açúcar. E os carboidratos. Então, ele vai ajudar a hidratar, mas ele também vai estar dando para você energia.
Eu vou fazer a última pergunta. Eu pensei que era a última, me teve um insight aqui, que eu estou adorando conversar com você, eu tinha certeza que ia ser bom. Existe um... O que você deve ser evitado comer no dia a dia em quantidades? Carboidratos já falou um pouco, né? Carboidratos, nunca é uma... É o número 1 da sua Fritura. lista? Hã? Carboidrato, Frituras, frituras. né? Algumas gorduras insaturadas. Gordura, e vamos lá. Se você vai no supermercado, você deixa muita coisa para trás, né? Por exemplo, eu já morei sozinho. Não foi ruim, não. Morei sozinho, gostei. Hoje estou muito bem casado, estou feliz e tal. Mas eu vivia na base dos congelados. Eu estava me envenenando, né? Tava. Porque se de bom ali só tem o rótulo, né? Só. Que é beleza, bonito, não sei o É. quê, papapá. Não, além disso, né? Dá pra gente deixar pra trás os cup noodles, né? Bolachas. Exatamente, salgadinhos. Hoje o chocolate no Brasil, outro dia eu estava lendo o rótulo de um bombom famoso, está escrito lá, gordura hidrogenada, sabor chocolate. Nós estamos na geração sabor. Sim. Sabor picanha, sabor chocolate, sabor isso, sabor aquilo. E de chocolate ali não tem nada. Dá até pro cachorro comer, que antigamente se o cachorro comesse, ele passava mal, né? Hoje em dia dá até pro cachorro comer É chocolate. verdade, o chocolate era veneno para cachorro. Hoje em dia se o cachorro comer, ele nem acontece nada, porque não tem mais chocolate ali dentro. Vamos separar. Alguns ainda tem. Não, sim, pelo amor de Deus. Algumas marcas que vocês vão pesquisar, leia o rótulo, né? Até os leites em pó, eles são componente lácteo, né? Outro dia estava vendo uma nutróloga Composto falando lácteo. sobre requeijão. E existem os requeijões, que não deveriam ser chamados de requeijão, que são uma mistura. E o requeijão, pra você ter uma ideia, de 27 marcas do estudo que foi feito, acho que pela Anvisa, só 3 marcas eram requeijão. Que tinham farinha, aliás, tinha leite, tinha manteiga, não sei o quê. Tinha os ingredientes corretos. O resto era uma mistura. Eu não posso entrar aqui em muitos detalhes, então vou ser processado se eu começar a falar de certas coisas que a pessoa chama de sorvete. Né? Não é mais sorvete. É assim o Zé Podcast Zé Café. Doutora Verena, eu não sei se eu consegui passar todas as informações, talvez eu tenha esquecido de alguma coisa, talvez você tenha querido falar de alguma coisa, eu não deixei, eu não perguntei. Eu queria que você tenha um tempinho seu para o encerramento, olhando para aquela câmera, agora você vai falar com o público. Eu acho que o recado é para todo mundo fazer o seu check-up cardiológico e manter o seu acompanhamento com o cardiologista, com o seu cardiologista. Legal. Olha, recado dado, recado gravado, hein? Senhores, ir ao médico não é um passeio, no meu modo de ver. É como encara a vida, eu espero que cada um encara de um jeito. Todos nós temos que tomar cuidado com a saúde. O corpo avisa, né? Dá sinais, é que às Avisa vezes... com uma certa antecedência, né? Porque tem infarto que começou há 3 meses atrás, né? Sim, é que às vezes a gente ignora. E a gente não está percebendo. Então, assim, pintou um sintoma diferente, uma tontura, um negócio, alguma coisa assim, tal. Vá, procura um médico. Não se consulte no Google. Não converse com a tia que toma aquele remédio que deu certo. Porque, às vezes, as coisas não funcionam dessa maneira. Então, é assim, senhores. Dessa maneira, com esse prazer enorme que eu consegui trazer a doutora Verena aqui, que é uma pessoa que eu admiro, e estou muito feliz que ela está aqui comigo, se encerra mais um podcast Zé Café. Muito obrigado, até a próxima e vamos em frente, que não vamos parar nunca com o Zé Café Podcast. Eu vou parar um dia, o Zé Café acho que continua. Muito obrigado, até a próxima. Obrigada.